possa caminhar por mim mesmo. Encontramos esse tema dentro dessa história, em que Jesus permitiu com que Pedro andasse em cima de água. Uma história muito rara de acontecer. Registrou-se pela primeira vez lá na história de Jesus, na travessia desse mar da Galileia. Talvez possa caminhar por mim mesmo. Podemos dividir essa frase em termos de três partes. Em que a primeira parte é a palavra da dúvida. Dentro dessa palavra talvez possa caminhar por mesmo. Existe um advérbio de dúvida, que é talvez. Que é talvez a incerteza de fazer algo. Então a segunda parte também que podemos ter é essa que diz caminhar por mim mesmo. Caminhar. Então, podemos dizer que é caminhar, a locomoção física de um sítio para o outro. Para fazer certa atividade precisa de caminhar, de andar. Também a mesma palavra podemos ter o suporte, falando do lado espiritual, que é caminhar com Deus. Assim como vemos sobre o Gênesis quando relata sobre o Noé. Assim como vemos ao longo de várias ilustrações bíblicas quando referem sobre as imagens grandes na Bíblia. Assim cita também a Bíblia falando de Enoque, que Enoque andou com Deus. Então dentro desse tema podemos extrair um andar fisicamente assim como espiritual. E assim, por último, temos a parte que diz por mim mesmo, que é a independência total. Parece você por si mesmo pode fazer algo. Parece você não precisa de algo, de um apoio para você fazer uma certa coisa. Pedro, apesar de ter recebido o convite de Jesus para ir ao seu encontro, andando sobre as águas, sua alegria foi de pouca duração. Recebeu o convite, experimentou andar sobre as águas, mas essa alegria não durou muito, porque ele duvidou. Quando ele recebeu a ordem para andar em cima de água, deu 2 passos com firmeza. Terceiro, quarto, assim como o quinto passo. Então, ele já se afirmando que ele estava a andar sobre as águas, iniciou a duvidar. Teve suas intenções. E consigo mesmo no seu coração disse: talvez eu também possa caminhar por mim mesmo. Sem a ordem de Jesus, sem a permissão de Deus, talvez eu possa caminhar por mim mesmo. De olhar aquele convidado, admitir outros pensamentos de orgulho e de independência. De repente viu a experiência de caminhar sobre as águas terminar de uma maneira vergonhosa e ridícula. O orgulho ainda acompanhava esse servo do Senhor. O Pedro afundou por ter permitido ser dominado por um espírito de orgulho. Que o fez achar-se competente o suficiente com forças para andar sozinho. A maior parte dos crentes que lotam as igrejas precisam ouvir essa mensagem de que sem fé é impossível agradar a Deus. Assim diz o Hebreu. Sem a fé é impossível andar sobre as águas.
Sem fé nada é possível. Mas com fé podemos prosseguir para um alvo muito maravilhoso. Olha, a mensagem de que sem fé é impossível continuar. Firme quando os amigos desistem de você e quando a família parece ter passado de dar pouco valor. Precisamos ter a fé nos pontos que se seguem. Pela fé entendemos que tudo foi formado pela palavra de Deus. Seja o mar onde estava o Pedro também. Entendemos que pela fé tudo foi formado pelas mãos de Deus. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Foi pela fé que Noé, quando avisado a respeito dos perigos vindouros, construiu uma arca. A arca a qual abrigou a sua família, assim como os animais. Vendo o dilúvio arrastou outros que não tinham a fé. Precisamos ter a fé e ter experiência acerca a partir desses papéis. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o pôs à prova, estava a ponto de sacrificar o seu próprio filho. Ouvimos, escutamos isso quando estava a trazer uma menção à lição da escola sabatina. Que Deus é o único que entregou o seu filho unigênito. Abraão também entra numa comparação. Quando ele entrega o seu filho amado, o único de confiança. Não sei se tivesse 5 ou 2 ou esse um irmão de nós aqui a entregar. Mas pela fé Abraão entregou, tendo a esperança da ressurreição e a fé em Deus. Tudo é possível. Precisamos entender que sem a fé é impossível agradar a Deus. Não é pelas nossas forças que estamos vivos até o dia de hoje. Não é pela nossa experiência que vivemos até o dia de hoje. Não é pelos nossos cálculos que ultrapassamos vários perigos. Mas sempre que Deus está conosco. O humano nada pode fazer por si mesmo. Assim como temos a citação em Atos de que Deus é quem cuida, é quem dá a vida, o fôlego de vida. Toda coisa que se move e vive aqui no universo. Precisamos estar firmemente conectados a Jesus. Olhos fixos em Jesus, assim podemos prosseguir. Tendo a confiança no nosso Mestre, assim do como andou com Jesus. Assim do como curou de muitos que estavam endemoniados e outras doenças. Estando com ele também podemos ter a certeza de vencer todos os obstáculos que a vida para o lar que quer construir, precisa ter Jesus. Para o seu plano individual, precisa chamar a Jesus. Você nada pode fazer por si mesmo. Para o projeto de negócio que quer começar a projetar, precisa estar de olho fixo em Jesus. Para qualquer curso que quer fazer ou uma outra sugestão, precisamos contar com tudo isso com o nosso Jesus. Então com Jesus a vida é muito boa. Com Jesus temos a segurança de vários perigos que o mundo nos apresenta. Você já viu no que deu? Nesse tipo de aventura ou naufrágio,
Pode ficar para a história de que era uma vez. Estarei eu aqui falando de alguém que está triste, dentro de um estresse muito maior, onde já calculou algumas contas que não saem corretamente, onde se encontra no passo de desespero. Estarei eu a falar aqui dentro de uma igreja que passa enormes dificuldades, seja aqui dentro da igreja ou mesmo nos nossos lares. Estarei a falar aqui dentro de pessoas que precisam de um alívio para prosseguirem com a vida. E Jesus responde nesse momento: vem a mim, vem a mim, me dá seu fardo. Esse fardo que está muito pesado e você leva com a sua vida, leva-me, traz aqui. E assim vai prosseguir para um sucesso melhor. Se vemos também a história de Davi, vemos que tudo para ele ocorreu bem porque tinha fé em Deus. Não podemos cair na mesma história como Nabucodonosor também caiu. Quando ele disse: está aqui a Babilônia que eu conquistei com as minhas próprias mãos. Você também não pode chegar a esse extremo, que pode dizer: está aqui o lar que eu construí com as minhas próprias forças. Está aqui a família que eu cuido com as minhas próprias energias. Está aqui a igreja que eu construí com a minha própria espiritualidade. Quem não tem mais cara para mostrar às pessoas porque caiu ao fundo do poço. Não importa qual sujo, qual nojento você tenha sido tirado do poço. A volta garantida para todos os casos. Deus nesse momento diz o seguinte: não importa quando está essa pessoa percorrer, longe de mim, longe de meus preceitos, as mãos de Deus Todo-Poderoso estão abertas de uma forma carinhosa para nos receber, que possamos confiar nesse Deus. Pedro também saiu de naufrágio, sopado e determinado, mas sabe. Paremos de chorar, paremos de lamentar, como também paremos de pensar que Deus ficou para os outros, para nós conosco. Deus tem um plano melhor na nossa vida, que possa nos dar o poder de caminhar sozinho. Espero na igreja.